O dia em que tudo começou parecia apenas mais uma derrota anunciada. Eu entrei naquele tribunal sentindo o peso dos olhares antes mesmo de ouvir a primeira palavra do juiz. Para eles, eu já estava rotulada, uma mulher negra, sozinha, fácil de desacreditar. Cada frase dita do alto daquele púlpito soava menos como justiça e mais como julgamento pessoal. O silêncio da sala era cortado por expressões de desprezo mal disfarçadas. O que ninguém ali imaginava, e o que eu escondi por muito tempo, é que minha história não nasceu naquele banco frio do tribunal. Ela foi construída longe dos holofotes, em ambientes onde errar custa caro e sobreviver exige mais do que coragem. Quando a verdade finalmente veio à tona, não houve como fingir que nada havia acontecido. Fica até o final, porque essa história não é sobre cair. É sobre levantar quando ninguém acredita em você. Olá, seja bem-vindo ao canal Vida de História. Inscreva-se no canal e curta o vídeo. Vai ajudar demais a trazer novas histórias para vocês. Além disso, vou adorar dar um coração em seu comentário. O som do martelo batendo ecoou pela sala como se fosse dentro da minha cabeça. 3 batidas secas. Tribunal encerrado. Pelo menos para eles. Para mim, aquilo estava só começando. Eu permaneci sentada por alguns segundos, mesmo quando todos já se levantavam. Minhas mãos estavam frias, apoiadas sobre a mesa de madeira gasta. O verniz antigo tinha marcas de unhas, riscos profundos, histórias que não eram minhas, mas que agora pareciam pesar sobre mim. Respirei fundo, devagar, do jeito que aprendi quando o corpo quer reagir antes da mente. O juiz não me olhou ao sair. Não precisou. Ele já tinha dito o suficiente. A senhora deveria aprender a se portar, ele falou minutos antes, com a voz carregada de desprezo disfarçado de autoridade. Aqui não é lugar para vitimismo nem teatro. Vitimismo. Aquela palavra ficou girando na minha cabeça como estilhaço. Eu, uma mulher negra de 30 anos, sentada no banco dos réus, ouvindo alguém que nunca caminhou 2 quarteirões com medo de decidir quem eu era. Ele não levantou a voz, não xingou, não precisou. A humilhação estava no tom, no olhar atravessado, no jeito como interrompia minhas respostas como se eu fosse incapaz de concluir uma frase. Responda apenas o que lhe foi perguntado, como se eu não soubesse seguir ordens. As pessoas na plateia cochichavam. Eu sentia os olhares nas minhas costas. Alguns curiosos, outros julgadores, outros satisfeitos. Em algum lugar atrás de mim, uma mulher suspirou alto demais. Um homem riu pelo nariz. Pequenos sons que, juntos, formavam um coro silencioso dizendo: ela merece estar aí. Meu advogado tentava intervir, mas era ignorado com a mesma facilidade com que se ignora um mosquito. O juiz já tinha decidido quem eu era antes mesmo de eu abrir a boca. Descontrolada. Reativa. Problema. Quando tudo terminou, recolhi meus documentos com cuidado excessivo. Não porque fossem frágeis, mas porque eu estava. Não por fora, por dentro. Aquela fragilidade perigosa que surge quando você percebe que, ali, naquele espaço, sua verdade vale menos que uma narrativa pronta. Ao sair do fórum, o sol me atingiu o rosto com força. Era fim de manhã, calor seco, aquele típico calor que parece grudar na pele. A escadaria estava cheia. Advogados conversando, pessoas chorando no celular, famílias inteiras esperando por alguém que talvez não voltasse para casa naquele dia. Eu desci devagar. Cada degrau parecia mais longo que o anterior. Enquanto caminhava, flashes da audiência voltavam como golpes curtos, o sorriso torto do promotor, o suspiro impaciente do juiz,
A palavra postura sendo repetida como se fosse um código secreto que eu nunca tivesse aprendido. Eles não sabiam quem eu era. E, naquele momento, isso não importava. O que importava era que minha vida, do jeito que estava, tinha acabado de sofrer uma rachadura profunda. Não visível, mas estrutural. Meu celular vibrou dentro da bolsa. Ignorei. Vibrou de novo. Parei no último degrau e finalmente olhei para a tela. Um número que eu não via há anos. Um código que eu reconheceria em qualquer lugar. Meu estômago se contraiu. Algumas portas, quando se abrem, não fazem barulho. Elas apenas mudam o ar ao redor. Eu ainda não sabia, mas aquele tribunal, aquele juiz, aquela humilhação pública, tudo aquilo estava prestes a virar o menor dos problemas de muita gente. Respirei fundo mais uma vez e atendi. Atendi o telefone sem dizer meu nome. Não por medo, por instinto. Você demorou, disse a voz do outro lado. Grave, controlada, familiar demais para ser coincidência. Encostei no corrimão quente da escadaria do fórum e observei o movimento da rua. Ônibus passando, vendedores ambulantes gritando promoções, a cidade funcionando como se eu não tivesse acabado de ser esmagada por dentro. Eu estava ocupada, respondi. Houve uma pausa curta, calculada. Eu sei exatamente onde você estava. Tribunal Central. Vara Criminal. Audiência às 9. Fechei os olhos por um segundo. Aquilo não era uma ligação casual. Nunca foi. Não uso mais esse contato. Falei. E você sabe disso. Eu sei muitas coisas. A voz respondeu. Inclusive que o juiz foi além do necessário. Meu maxilar se contraiu. A lembrança da audiência voltou com força. O tom dele. A forma como me interrompeu. Como se eu fosse um problema a ser contido, não uma pessoa sendo julgada. O que você quer? Perguntei. Quero saber se você ainda lembra quem é. O barulho da rua pareceu diminuir, como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo. Esse nome morreu. Falei, junto com tudo que vinha com ele. Nomes não morrem, ele respondeu. Eles dormem. Desliguei antes que ele continuasse. Fiquei alguns minutos parada ali, sentindo o suor escorrer pelas costas, não pelo calor, mas pela tensão que se espalhava pelo meu corpo. O passado tinha acabado de bater a porta sem pedir licença. E o pior, tinha chegado no momento mais frágil possível. Dirigi até em casa sem ligar o rádio. Meu apartamento ficava na zona leste. Simples, silencioso demais para quem precisava de barulho para não pensar. Joguei a bolsa no sofá, tirei os sapatos e fui direto para o banheiro. Lavei o rosto, encarei meu reflexo no espelho. Olheiras leves, maxilar marcado, olhos atentos demais para alguém descontrolada, como o juiz tinha insinuado. Postura, murmurei. Ri sem humor. Eles adoram essa palavra quando querem enquadrar alguém que não se curva. Meu celular vibrou novamente. Mensagem. Mesmo número. Eles vão mexer com você. E você sabe por quê. Sentei na cama devagar. Aquilo confirmou o que eu já suspeitava desde o momento em que o juiz me olhou, como se eu fosse um erro. Não era só o processo. Era algo maior. Liguei o notebook e comecei a pesquisar. Nome do juiz. Histórico. Processos parecidos. Não demorou muito para encontrar padrões. Sempre as mesmas interrupções. Sempre o mesmo tipo de réu tratado com desprezo. Sempre a mesma firmeza exemplar. Controle travestido de justiça. Enquanto eu lia, uma memória antiga emergiu sem pedir permissão. Um pátio de terra vermelha.
O peso de um equipamento que quase ninguém podia carregar. Uma voz dizendo: controle a respiração, controle a mente, o resto vem depois. Fechei o notebook com força. Eu tinha passado anos enterrando aquela parte de mim. Construído uma vida discreta, invisível. Um trabalho comum. Uma rotina que não chamasse atenção. Tudo para nunca mais ouvir aquele tom de voz ao telefone. E agora ele voltava, justamente quando o mundo parecia pronto para me esmagar. O celular vibrou pela terceira vez. Fala, atendi, seca. Eles cometeram um erro, ele disse. E erros atraem consequências. Eu não estou mais nesse jogo. Respondi. Não, ele concordou. Mas eles acabaram de entrar no céu. Olhei para a janela. O céu começava a escurecer cedo demais. Uma tempestade se formando ao longe. Descansa hoje, ele completou. Amanhã alguém vai te procurar. Não confia. Não reage. E, acima de tudo, ele fez uma pausa. Não se esqueça do que fizeram você se tornar. A ligação caiu. Fiquei sentada ali, no silêncio do apartamento, entendendo uma coisa com clareza assustadora. O tribunal tinha sido só o primeiro movimento. E alguém tinha acabado de cutucar algo que nunca deveria ter sido acordado. Não dormi naquela noite. Não de verdade. O corpo até deitou, mas a mente ficou em prontidão, como se algo fosse arrombar a porta a qualquer momento. Cada barulho do prédio, passos no corredor, elevador subindo, um portão batendo, ativava reflexos antigos que eu achava que tinham sido desativados para sempre. Levantei antes do sol nascer. Café forte, amargo, do jeito que eu costumava tomar quando precisava pensar com clareza. Sentei à mesa da cozinha e fiquei observando a fumaça subir, se desfazer no ar. Controle da respiração. Inspira 4. Segura 2. Expira 6. Funcionou. Um pouco às 8 em ponto. Bateram a porta. Não foi um toque insistente. 2 batidas firmes. Educadas. Profissionais. Abri sem olhar pelo olho mágico. Erro antigo que nunca abandonei. Eu sempre prefiro ver o risco de frente. Era uma mulher. Negra. Terno cinza. Pasta fina debaixo do braço. O cabelo preso em um coque impecável. O tipo de postura que não se ensina em curso nenhum. Posso entrar? Ela perguntou. Não respondi de imediato. Avaliei distância. Mãos visíveis. Olhar direto. Depende. Falei. Você veio como amiga ou como problema? Ela esboçou um sorriso rápido. Não de humor. De reconhecimento. Nenhum dos dois. Vim como consequência. Dei passagem. Sentamos na sala. Ela abriu a pasta com cuidado exagerado, como se estivesse medindo cada gesto. Meu nome é Helena Paiva. Corregedoria do tribunal. Meu estômago contraiu. Então era isso. Estou sendo investigada? Perguntei. Não. Ela respondeu com firmeza. Você foi observada. Levantei uma sobrancelha. Observada como? Ela me encarou por alguns segundos antes de responder. O juiz da sua audiência foi denunciado. Mais de uma vez. Nada nunca avançou. Até ontem. Inclinei o corpo para a frente. E o que mudou? Helena respirou fundo. Você não reagiu. Fiquei em silêncio. A maioria reage. Ela continuou. Grita, chora, perde a linha. Isso vira argumento contra elas. Você não. Você suportou. Isso nos chamou a atenção. Aquela palavra de novo. Postura. Só que agora, dita de um jeito diferente. Então o que vocês querem? Perguntei. Queremos entender quem você é. Helena respondeu.
Por que o seu nome apareceu em um relatório que não deveria estar acessível a civis? Senti o sangue gelar. Que relatório? Ela deslizou um papel pela mesa. Não precisei ler tudo. Bastou o cabeçalho. Sigla federal. Classificação de risco. Meu sobrenome. Isso é antigo. Falei. E encerrado. Nada que envolve você fica realmente encerrado. Ela disse. Especialmente quando alguém puxa fios que não entende. Minha mente correu rápido. O juiz. O processo. A humilhação. O telefonema. Ele sabe? Perguntei. Não oficialmente, Helena respondeu. Mas alguém sabe. E está tentando provocar uma reação. Encostei no sofá. Era isso. O tribunal não tinha sido só abuso. Tinha sido teste. Vocês vieram me proteger? Questionei. Ela fechou a pasta. Viemos te avisar. Avisar do quê? Helena se levantou, caminhou até a janela e olhou para a rua. De que sua vida comum acabou de se tornar inconveniente para muita gente. Meu celular vibrou em cima da mesa. Número desconhecido. Mensagem. Você falhou no tribunal, mas ainda pode consertar. Helena virou o rosto lentamente. Eles já entraram em contato, não é? Assenti. Então escuta bem. Ela disse, séria. Não é mais sobre você. É sobre o que você representa. E o sistema odeia quando alguém foge do rótulo que ele criou. E o que você espera que eu faça? Perguntei. Ela me encarou com intensidade. Por enquanto, nada. Mas esteja pronta. Porque o próximo movimento não vai ser sutil. A porta se fechou atrás dela. Fiquei sozinha outra vez, sentindo algo que não sentia há anos. Não era medo. Era o peso de saber que eu tinha sido vista. E quando isso acontece, ninguém finge que você é invisível de novo. Depois que Helena saiu, fiquei algum tempo parada no meio da sala, tentando entender em que ponto exato minha vida tinha deixado de ser apenas minha. A sensação não era novidade, mas o contexto era. Antes, eu sabia exatamente quem observava, de onde vinha o risco e como neutralizá-lo. Agora, tudo era difuso. Civil sujo. Peguei o celular e reli a mensagem mais uma vez. Você falhou no tribunal. Eles achavam mesmo que aquilo tinha sido uma falha. Respondi apenas com um ponto final. Nada mais. O telefone não vibrou de novo. E isso foi o que mais me incomodou. Passei o resto da manhã organizando documentos do processo. Não porque precisasse, eu já sabia cada detalhe de cor, mas porque o ato de colocar papéis em ordem me mantinha ancorada. Nome por nome, data por data. Cada linha contava uma história diferente da que tinham tentado colar em mim. Por volta das 11, meu advogado ligou. A audiência repercutiu. Ele disse, sem rodeios. O juiz foi questionado internamente. Nada oficial ainda, mas mexeu. Ele me humilhou em público. Respondi. Isso não mexeu antes. Você não é qualquer uma. Ele retrucou. E agora eles sabem disso. Desliguei antes que ele começasse a falar demais. Advogados gostam de palavras. Eu sempre preferi silêncio e ação. Saí de casa para andar. Precisava sentir a cidade. O barulho. O caos organizado. Andar entre pessoas que não faziam ideia do que estava em jogo me lembrava porque eu tinha escolhido aquela vida comum. Padaria cheia. Crianças chorando. Um casal discutindo no semáforo. Tudo banal. Tudo real. Foi ali que percebi que estava sendo seguida. Não era amador. Distância constante. Reflexo em vitrines. Troca de calçada sincronizada. Alguém treinado, mas tentando parecer comum. Não confrontei.
Continuei andando. Dobrei 2 ruas. Entrei em uma farmácia. Saí pela porta lateral. Quando virei a esquina, acelerei o passo e entrei em um ônibus qualquer, pagando em dinheiro. Sentei no fundo. Observei. O homem entrou 2 pontos depois. Olhou ao redor. Não me viu. Desceu rápido demais no ponto seguinte. Confirmação suficiente. Voltei para casa por outro caminho. Tranquei a porta. Fechei as cortinas. Apoiei as mãos na mesa da cozinha e respirei fundo. Erro básico, murmurei. Nunca mande alguém que não sabe quando parar. Meu celular tocou novamente. Mesmo número desconhecido. Agora você percebeu. A voz disse, sem introdução. Vocês estão cometendo muitos erros. Respondi. Ele riu baixo. Você sempre foi confiante demais. Confiança não. Corrigi. Leitura de cenário. Houve silêncio do outro lado. 1 segundo a mais do que o necessário. O juiz não devia ter ido tão longe. Ele disse. Isso complicou as coisas. Complicou para quem? Perguntei. Para todos nós, respondeu. Inclusive para você. Encostei na bancada, sentindo o peso daquela afirmação. Se isso fosse verdade, falei, você não estaria me ligando. Mais silêncio. Você vai receber uma proposta, ele disse por fim. Aceite. Isso acaba. Não, respondi. Isso só começa. Desliguei. Passei a tarde inteira sem receber mais nenhum contato. Nenhuma mensagem. Nenhuma sombra fora do lugar. Isso significava reorganização. Gente poderosa não some. Eles recalculam. À noite, recebi um e-mail do fórum. Nova audiência marcada. Mesma vara. Mesmo juiz. Sorri pela primeira vez em dias. Eles estavam dobrando a aposta. E o pior erro que alguém pode cometer é achar que humilhar uma mulher negra, treinada para sobreviver sob pressão extrema, vai fazê-la recuar. Eu não recuei antes. Não seria agora. Naquela noite, tirei do fundo do guarda-roupa uma caixa que eu jurara nunca mais abrir. Dentro, objetos simples. Nada ilegal. Nada chamativo. Apenas lembranças de quem eu fui quando aprendi que controle não é gritar mais alto, e sim saber exatamente quando falar e quando agir. Enquanto fechava a caixa de novo, uma certeza se firmou no meu peito. Eles queriam me quebrar no tribunal, mas estavam prestes a descobrir que justiça não começa no martelo do juiz. Ela começa quando a verdade se recusa a ficar sentada. O silêncio que caiu sobre o tribunal depois da revelação não trouxe paz. Trouxe algo pior, expectativa. Eu sentia isso no ar, no jeito como o juiz ajeitava a toga, como os advogados cochichavam entre si, como o promotor me observava como quem tenta montar um quebra-cabeça sem todas as peças. Meu nome agora não era só mais um processo na pilha. Eu tinha virado um problema. Saí da sala escoltada, não por segurança, mas por formalidade. Do lado de fora, o corredor parecia mais estreito do que antes. Cada passo ecoava como se eu estivesse voltando a um campo de operação, onde qualquer distração podia custar caro. Só que ali não havia armas visíveis. Havia canetas, papéis e decisões capazes de destruir uma vida inteira. Meu advogado, o Dr. Henrique, andava ao meu lado em silêncio. Quando finalmente falou, foi baixo, direto. Estão reabrindo tudo. Seu passado vai vir à tona. O bom e o ruim. Assenti. Eu sabia. Sabia melhor do que ninguém. Naquela noite, não consegui dormir. As memórias voltaram sem pedir licença. O treinamento exaustivo. O racismo velado dentro da própria corporação,
Os testes que eu precisava fazer 2 vezes melhor para ser considerada metade. Lembrei da primeira missão real, no norte do país, quando tive que escolher entre obedecer uma ordem cega ou salvar civis que não estavam no relatório. Escolhi as pessoas. Sempre escolhi. E foi ali que comecei a ganhar inimigos silenciosos. No dia seguinte, acordei com uma ligação inesperada. Número restrito. Aqui é da corregedoria. Precisamos que a senhora compareça ainda hoje. Não perguntaram se eu podia. Disseram como quem já decidiu. O prédio era cinza, sem identificação clara. Lá dentro, o ar era pesado, burocrático. Um homem de terno escuro me recebeu sem apertar minha mão. Mariana Silva, Esforças Especiais. Seu nome apareceu ligado a operações que nunca foram oficialmente encerradas. Por que nunca quiseram encerrar? Respondi, mantendo a voz firme. Ele sorriu de canto. Talvez. Ou talvez porque certas verdades sejam inconvenientes. Na mesa, espalharam fotos, relatórios incompletos, documentos com trechos rasurados. Vi rostos que eu preferia esquecer. Vi provas de crimes que foram enterrados com carimbos e silêncio. E entendi, naquele instante, que o processo no tribunal era só a ponta de algo muito maior. Queremos sua colaboração, ele disse. Em troca, podemos ajudar no seu caso. Olhei para aqueles papéis e senti o velho conflito voltar. A mesma escolha de anos atrás. Obedecer ao sistema ou enfrentá-lo. E se eu recusar? Perguntei. O homem se inclinou para a frente. Então a senhora será esmagada. Pelo tribunal. Pela mídia. Pela história. Respirei fundo. Não por medo, mas por clareza. Eu não sobrevivi a tudo o que sobrevivi para me ajoelhar agora. Então anotem isso. Respondi, encarando todos naquela sala. Eu não negocio com injustiça. Se a verdade vier à tona, vai ser inteira. E vai doer. Saí dali sabendo que tinha acabado de acender um pavio. O tribunal não era mais apenas um julgamento. Era um campo de batalha. E, pela primeira vez em muito tempo, eu estava pronta para lutar não com força física, mas com a verdade. A partir do momento em que deixei o prédio da corregedoria, tive certeza de que estava sendo observada. Não era paranoia. Eu conhecia aquele peso nas costas. Era o mesmo que sentia antes de uma emboscada. Carros que diminuíam a velocidade quando eu atravessava a rua, pessoas paradas tempo demais em esquinas vazias, celulares abaixados rápido demais quando eu passava. O sistema não gosta quando alguém se recusa a jogar conforme as regras invisíveis. No tribunal, a mudança foi ainda mais clara. O juiz já não me olhava com desprezo aberto, mas com algo mais perigoso: cautela. Ele sabia agora que eu não era frágil. E sabia, também, que minha história podia colocar muita gente em xeque. Aquela humilhação inicial começava a se transformar em medo mal disfarçado. O promotor pediu adiamento. Alegou novas informações relevantes. Eu quase ri. Quando a verdade aparece, eles sempre chamam de novidade, como se não a tivessem ignorado por anos. Durante o intervalo, fui abordada por uma mulher que eu não via desde os tempos de farda. Camila. Ex-inteligência. Olhos atentos, postura rígida, mas o mesmo jeito direto de sempre. Você mexeu num vespeiro, ela disse, sem rodeios. Eles começaram, respondi. Sim, mas agora querem terminar. Sentamos num café próximo ao fórum. Ela não pediu nada. Não tirou o casaco. Estava ali apenas para entregar um aviso. Existem operações ligadas ao seu nome que nunca foram oficialmente atribuídas a você. Missões fantasma.
Se isso vier à tona, vai expor corrupção dentro da justiça, das forças de segurança e até do executivo. Então, por que nunca fizeram nada? Perguntei. Camila me encarou com pesar. Porque você era conveniente, até deixar de ser. Naquela noite, recebi a primeira ameaça explícita. Um envelope sem remetente deixado debaixo da porta do meu apartamento. Dentro, uma única folha impressa com letras frias. Pare agora, ou o passado não será o único a sangrar. Não treme, não chorei. Senti algo pior. Calma. A mesma calma que vinha antes da ação. No dia seguinte, meu advogado chegou com o rosto pálido. Mariana, encontraram inconsistências no processo. Provas sumiram. Testemunhas mudaram versões. Forjadas. Perguntei. Mal escondidas, ele respondeu. Estão tentando te pintar como instável, violenta, perigosa. Sorri de canto. Era previsível. Quando não conseguem quebrar sua história, tentam quebrar sua imagem. Decidi agir antes que fosse tarde. Entreguei ao Henrique um pendrive. Aqui estão cópias de relatórios originais, áudios e registros que guardei. Se algo me acontecer, isso vai para a imprensa. Ele engoliu seco. Você sabe que isso muda tudo. É a ideia. Respondi. Na audiência seguinte, o clima estava elétrico. O juiz parecia mais rígido, mais duro, como alguém tentando recuperar o controle de algo que já escapou. A Ré tem algo a declarar? Ele perguntou. Levantei devagar. Olhei ao redor. Vi rostos curiosos, outros tensos, alguns claramente nervosos. Tenho, Excelência. Mas aviso desde já, depois de hoje, esse tribunal não será mais o mesmo. O silêncio foi absoluto. Eu não sabia quem cairia primeiro. Só sabia de uma coisa. A justiça que tentaram me negar estava começando a se revelar, e ela não vinha sozinha. O juiz pigarreou antes de me autorizar a falar. Aquele gesto pequeno entregava mais do que ele gostaria. Não era autoridade. Era nervosismo. Eu reconhecia sinais de pressão melhor do que qualquer linguagem corporal ensinada em cursos baratos. Aquilo vinha de dentro. A senhora tem 5 minutos, ele disse, seco. 5 minutos. Em operações reais. 5 minutos decidiam quem voltava vivo. Inspirei fundo. Não era mais sobre mim. Nunca tinha sido. Durante anos, comecei. Servi este país em missões que oficialmente nunca existiram. Fiz o que foi ordenado. Assinei o que mandaram. Calei quando exigiram silêncio. Em troca, quando precisei da justiça, fui tratada como lixo. Alguns cochichos surgiram. O juiz bateu o martelo. Atenha-se aos fatos do processo. Sorri por dentro. Eles sempre tentavam separar a verdade em partes convenientes. Os fatos estão todos conectados, Excelência. E fingir que não estão é o que nos trouxe até aqui. Meu advogado se remexeu na cadeira. Ele sabia que eu estava atravessando uma linha, mas também sabia que não havia mais retorno. Projetei o olhar para a galeria. Reconheci um homem de terno cinza. Não estava ali por acaso. Era da corregedoria paralela. Aquela que não constava em organogramas. As provas que desapareceram, continuei, não sumiram. Foram retiradas. Pelas mesmas mãos que hoje tentam me descredibilizar. O promotor levantou de supetão. Protesto. Isso é uma acusação grave sem provas. Sem provas. Rebati. Então sugiro que o senhor verifique o material protocolado ontem à noite sob sigilo judicial. O rosto dele perdeu o tom. O juiz chamou um oficial. Sussurros. Papéis sendo folheados. A sala começou a ferver. Naquele instante,
percebi algo diferente. Medo real. Não de mim, mas do que eu carregava. A verdade é uma arma imprevisível quando deixa de ser controlada. O juiz suspendeu a sessão por 30 minutos. No corredor, senti mãos segurarem meu braço. Você enlouqueceu, meu advogado sussurrou. Isso pode virar um escândalo nacional. Vai virar, respondi. Ou eles me enterram de vez. Antes que ele dissesse mais alguma coisa, vi Camila no fim do corredor. Ela fez um gesto discreto com a cabeça. Seguimos para a escada de incêndio. Eles acionaram o plano B. Ela disse, sem rodeios. Se perderem o controle jurídico, vão tentar o pessoal. Prisão forjada. Perguntei, ou algo pior. Balancei a cabeça. Já esperava. Então precisamos antecipar. Naquela noite, gravei um depoimento. Não para o tribunal, para o país. Nomeei datas, operações, valores em reais desviados, nomes de intermediários, empresas de fachada. Não dramatizei, não exagerei. A verdade não precisa de maquiagem. Enviei o material para 3 jornalistas independentes. Pessoas que ainda não haviam sido compradas. Quando cheguei em casa, a porta estava aberta. Entrei em silêncio. Cada passo calculado. A sala revirada. Gavetas no chão. Mas o pendrive não estava ali. Nem o cofre escondido atrás do espelho. Eles tinham vindo cedo demais. Ou tarde demais. Meu celular vibrou. Mensagem desconhecida. Você ganhou visibilidade demais. Agora todos vão querer te silenciar. Respondi apenas, tentem. Na manhã seguinte, acordei com sirenes. Não na minha rua, na cidade inteira. Manchetes explodiam. Meu nome estava em todos os lugares. Não como ré, mas como a mulher que expôs uma engrenagem inteira. O tribunal tentava correr atrás do prejuízo. O juiz convocou nova sessão emergencial. Eu me vesti com calma. Sabia que o jogo tinha mudado, mas também sabia que, quando encurralados, homens poderosos fazem coisas desesperadas. E a justiça ainda não estava completa. A nova sessão começou sob um clima que eu nunca tinha visto naquele fórum. Policiais federais na entrada, imprensa bloqueada a 50 metros, celulares recolhidos. O prédio inteiro parecia respirar curto, como alguém prestes a prender o ar antes de mergulhar fundo demais. Quando entrei na sala, senti todos os olhares em mim. Não era mais desprezo, era cautela, medo disfarçado de formalidade. O juiz não era o mesmo. O homem que dias antes me interrompera, me diminuíra e quase rira da minha existência, agora mantinha os ombros rígidos, a voz controlada demais. Alguém tinha puxado as rédeas dele, e não foi a consciência. Esta sessão tem caráter extraordinário, anunciou. Novos elementos surgiram. Novos elementos. Engraçado como a verdade sempre vira elemento quando não pode mais ser ignorada. O promotor pediu a palavra, mas sua segurança evaporara. Ele falava lendo, tropeçando nas frases, como alguém que sabe que o chão sob os pés não é mais sólido. Diante dos fatos recentes, o Ministério Público solicita a reavaliação das acusações iniciais. Reavaliação. Não um pedido de desculpas. Nunca é, meu advogado apertou levemente meu braço. Eu permaneci imóvel. Aprendi cedo que, em ambientes hostis, quem se mexe primeiro vira alvo. Foi então que a porta lateral se abriu. 2 homens entraram, acompanhados por uma mulher de terno escuro, postura firme, olhar direto. Reconheci o símbolo discreto no broche dela. Controle interno ampliado. Quando eles aparecem, ninguém dorme tranquilo por meses.
Com autorização judicial superior, ela disse, assumimos temporariamente a condução deste caso. O juiz empalideceu. Isso não é necessário, é obrigatório. Ela cortou, sem elevar a voz. Naquele instante, entendi. A estrutura estava sendo forçada de dentro para fora. Algo raro, algo perigoso. Ela se voltou para mim. Senhora Aline dos Santos, confirma que o material divulgado é de sua autoria? Confirmo, respondi. E afirmo que há mais. Um murmúrio percorreu a sala. Onde? Ela perguntou. Em locais que não podem ser apagados com uma ordem judicial, disse. Aprendi com quem joga sujo. Pela primeira vez desde o início de tudo, senti algo diferente do medo e da tensão. Senti equilíbrio. Não vitória. Ainda não. Mas alinhamento. A sessão foi suspensa novamente. Desta vez, sem prazo. Do lado de fora, Camila me encontrou. Estão prendendo gente importante, ela disse baixo. Diretores, intermediários, 2 coronéis reformados. E os intocáveis? Perguntei. Esses estão correndo. Sorri sem humor. Sempre correm. Mas o perigo não tinha passado. Quando se derruba uma parte da engrenagem, as peças soltas machucam. Naquela noite, recebi uma ligação sem número. Você acha que venceu, disse uma voz masculina, calma demais. Mas não percebeu que ainda está sozinha. Sempre estive, respondi. A diferença é que agora todo mundo sabe. A ligação caiu. Minutos depois, o interfone tocou. Não atendi. Observei pela câmera. Um envelope pardo no chão. Nenhuma pessoa à vista. Esperei 1 hora antes de descer. Dentro, apenas uma foto antiga. Eu, aos 22 anos, uniforme camuflado, rosto sujo de lama, olhar focado. No verso, uma frase escrita à mão. Algumas guerras não acabam quando você volta para casa. Fechei os olhos por um segundo. Eles sabiam quem eu era desde o início. Só acharam que eu continuaria calada. Peguei o celular e enviei uma mensagem para Camila. Se eles acham que isso me assusta, não entenderam nada. Ela respondeu. Então se prepare. Amanhã é o último movimento. Guardei a foto no bolso. A madrugada avançava, pesada. Eu sabia que a justiça estava próxima, mas também sabia que o momento mais perigoso de qualquer batalha é quando o inimigo percebe que perdeu. O último movimento começou antes do sol nascer. Eu estava acordada havia horas, sentada à mesa da cozinha, café frio esquecido ao lado da mão. Não era ansiedade, era hábito. Nas forças especiais, a gente aprende que o silêncio antes do impacto nunca é vazio. Ele só está carregado demais para fazer barulho. Às 6h17, meu celular vibrou. Uma única mensagem de Camila, agora. Saí de casa sem olhar para trás. O fórum estava cercado como nunca. Viaturas descaracterizadas, agentes de terno, rádios sussurrando códigos que não apareciam em relatório nenhum. Não havia imprensa. Dessa vez, o espetáculo não era para o público. Era para ajuste de contas. Quando entrei na sala, senti algo que não sentirá em nenhum dos dias anteriores. Respeito. Não o respeito educado, nem o forçado. Respeito real. O tipo que nasce quando alguém entende que você não está ali para implorar nada. O juiz ainda estava lá, mas não estava no comando. Uma juíza federal assumirá a presidência da sessão. Voz firme, olhar limpo, nenhum traço de vaidade. Ela não me olhou como quem julga, olhou como quem escuta. Esta audiência trata não apenas de acusações falsas, ela disse, mas de abuso de poder
discriminação institucional e tentativa deliberada de silenciamento. Meu nome foi citado. Minha história, finalmente, narrada sem distorções. Quando me chamaram para falar, levantei sem pressa. Senti o peso de cada passo, não como medo, mas como responsabilidade. Eu não falava só por mim. Falava por todas as vezes em que me mandaram abaixar a cabeça. Eu não pedi tratamento especial. Comecei. Pedi justiça. E fui humilhada por isso. Minha voz não tremeu. Fui desacreditada, interrompida, reduzida a estereótipos. Não porque faltavam provas, mas porque sobrava preconceito. Eu servi este país em silêncio. Agora, exijo que ele me escute. Houve um momento de pausa. Nenhuma interrupção. Nenhum comentário atravessado. Então vieram os nomes. Documentos foram apresentados. Conversas, transferências, decisões manipuladas. O sistema exposto por dentro. O mesmo juiz que antes me desdenhara agora evitava meu olhar. Não por vergonha, por medo. A sentença não saiu naquele dia. Justiça de verdade raramente é instantânea. Mas as consequências começaram ali. Afastamentos imediatos. Processos administrativos. Prisões preventivas. Um pedido formal de desculpas registrado em ata. Frio. Tardio, mas público. Quando a sessão terminou, permaneci sentada por alguns segundos. Meu corpo finalmente entendeu que podia relaxar. Não chorei. Nunca fui de chorar em campo aberto. Do lado de fora, o céu estava claro demais. Respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, sem dor no peito. Camila se aproximou. Acabou, ela disse. Não, respondi. Mas começou certo. Nos dias seguintes, meu nome deixou de ser sussurrado e passou a ser citado. Não como vítima, como referência. Um precedente foi criado. Outros casos surgiram. Outras mulheres falaram. E o sistema, contrariado, teve que ouvir. Recebi uma proposta para integrar uma comissão independente de revisão judicial. Recusei cargos simbólicos. Aceitei apenas o que tinha poder real de mudança. Porque justiça não é palco, é estrutura. Meses depois, voltei ao mesmo prédio. Não como ré, não como acusada. Entrei pela porta da frente, credencial no peito, postura ereta. Passei pelo corredor onde tudo começou. E não senti raiva. Senti fechamento. Aprendi que justiça nem sempre vem rápido, nem bonita. Às vezes, ela vem pesada, burocrática, cheia de resistência. Mas quando vem, muda o chão. Hoje, quando me perguntam quem eu sou, respondo simples. Sou Aline, negra, 30 anos. E eu não abaixo mais a cabeça, porque algumas batalhas não são para vencer o inimigo, são para garantir que ele nunca mais ouse escolher você como alvo. Se essa história te tocou de alguma forma, eu te peço uma coisa simples, mas muito importante. Deixa o seu like agora. Isso mostra para o algoritmo e para mim que histórias como essa precisam continuar sendo contadas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sino, porque aqui você encontra histórias reais e impactantes sobre justiça, superação e coragem, narradas sem sensacionalismo, mas com verdade. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Às vezes, uma história chega exatamente na hora certa para a pessoa certa. E agora eu quero saber de você. De qual cidade você está assistindo esse vídeo? Escreve nos comentários que eu faço questão de passar por lá e deixar um coração no seu comentário. Sua participação fortalece o canal
Dá voz a mais histórias como essa e mostra que ninguém está sozinho quando decide não se calar.